Vamos lá. Tudo ok? Me avisa quando estivermos no ar. Estamos no ar? Beleza, tudo certinho mesmo? Beleza, então. Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos hoje aqui na nossa live ao vivo, hoje quinta-feira, conforme prometido, todas as quintas-feiras estarei aqui então na minha rede social, na minha fanpage, Professor Cristiano de Souza, trazendo mais uma dica importantíssima para a sua prova. Você que é concurseiro, você que realmente quer ter uma vida melhor, quer ter estabilidade financeira, quer mudar realmente sua vida, quer conquistar os seus objetivos, eu quero dizer para vocês que essas informações poderão e serão ferramentas essenciais para que você possa conquistar realmente a estabilidade financeira, que realmente você possa aí começar, a trilhar num momento da sua vida tão especial que é ter realmente a segurança de um cargo público. Para quem não sabe, são coisas pessoais da minha vida, eu passei num concurso público aos 18 anos de idade, fui servidor público durante 11 anos. Eu sei muito bem o que é estar do outro lado lá da administração, mas hoje, por opção, eu tenho um escritório de advocacia e exerço com muita paixão, então, a questão da docência, de dar aulas, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa live hoje, um assunto bem interessante, talvez não tão bem explorado por alguns cursinhos, por alguns professores, mas que vem aparecendo em provas de concurso, isso poderá estar na sua próxima prova, é muito importante. Eu também quero agradecer de coração, muito obrigada por todas as mensagens que eu venho recebendo lá na minha fanpage, no meu perfil, no WhatsApp, inbox, da galera que está dizendo que está gostando, está curtindo, que está sendo muito útil essas dicas que eu venho postando aqui. Muito obrigado mesmo pela sua atenção. E se de repente para você que está assistindo hoje esse vídeo, que seja aí nesse momento tão especial lá da sua vida de concurseiro, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu curtir e de repente você possa ter um camarada, um amigo legal que também está estudando para concurso, chame ele aí, marque ele, compartilhe essa live, que naturalmente você estará contribuindo para que um amigo seu, alguém realmente camarada, possa se beneficiar desse conteúdo, beleza? Eu vou pedir então apenas confirmação, porque como é live ao vivo, a gente fica sempre tenso, nervoso, eu tô chegando à sensação que estar ao vivo é mais difícil, estar ao vivo, na live é mais difícil do que entrar ao vivo numa sala de aula, porque na live tudo pode dar errado, o sinal pode cair, a internet pode cair, o sinal pode estar horrível, enfim. Vou pedir para a galera de casa, vamos lá pessoal, mande um sinal aí para nós, Eu acho que aqui na minha equipe tudo certo, tudo estável por enquanto, a princípio sim. Tá, pessoal de casa, depois vamos aí, no momento que você vai chegando, dê o seu sinal dizendo que tá tudo ok e tá bem legal, tá? Na live passada, da quinta-feira passada, eu falei, mande um sinal de fumaça aí pra dizer que tá bem legal. E aí um colega que se estiver hoje assistindo essa live aí, se manifeste depois, disse assim, o professor tá parecendo um foguista lá, tá botando fogo em tudo. E a minha equipe depois colocou lá um trecho de um filme americano lá do Texas, que tinha um índio assim, colocando fogo e fazendo fumaça para se comunicar com outro índio, Muito legal, ficou bem zoado lá. Esse vídeo da live passada já está no meu canal do YouTube, Professor Cristiano de Souza. Eu vou pedir depois para que a minha equipe possa colocar pelo menos o link desse vídeo para vocês verem como ficou bem legal, beleza? Tudo certo então? Vamos para debate-papo e vamos direto para o nosso conteúdo da nossa live de hoje. O tema de hoje, bens públicos. Pô, legal, professor. Bens públicos? Bens públicos, bens públicos. Os bens públicos, eles vêm aparecendo muito nas provas dos tribunais regionais federais, dos TRFs, também nos TRTs, TRS. Tá? E alguns concursos estaduais também vem aparecendo bastante a parte de bens públicos. Tá? Geralmente, quando a gente fala em direito administrativo, a gente fala em ato administrativo, a gente fala em licitação, contratos, pregão, mas poucas pessoas falam sobre bens públicos. E eu montei um esquema aqui matador para você que realmente pode facilitar muito na sua prova sobre essa questão de bens públicos e aonde que isso pode aparecer no seu concurso, até mesmo no tema de licitações. Olha só, hoje a gente vai falar sobre bens públicos, nós vamos chegar até a parte de licitações. Vamos lá? Vem comigo, olha aqui, olha só. Quando eu falo em bens públicos em direito administrativo, primeiro eu tenho que ir na classificação do Código Civil de 2002, no seu artigo 99. Diga-se de passagem, o artigo 99, 100, 101 são artigos bem importantes no que tange a classificação de bens. E o Código Civil de 2002
tem uma classificação de bens públicos dividida em 3 partes. O Código Civil diz assim: os bens públicos serão de uso comum do povo. Esses bens de uso comum do povo, todo mundo já utilizou. Exemplo, uma praça pública. Eu acredito que a grande maioria já tomou banho de mar, então foi numa praia, a praia é pública, tá certo? Então a praia é pública. Ruas são bens públicos de uso comum do povo. Veja, eu não estou dizendo que o bem público de uso comum ele tem que ser obrigatoriamente gratuito. Veja bem, eu não estou dizendo que o uso comum de bem público tem que ser gratuito. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o uso desse bem ele é de uso comum, que pode ser gratuito ou oneroso. Como assim, professor? Olha só, você já foi em alguma praça pública que você teve que pagar um valor mesmo que pequeno para entrar? Agora está caindo a ficha. Sim, professor, eu conheço alguns lugares que tem praça pública que você tem que pagar para entrar. Então, mesmo que seja de uso comum do povo, poderá ser cobrado um valor para que você utilize este bem. Tá certo? Então, o bem de uso comum do povo, rua, mares, rios, como regra são de uso gratuito, mas poderá ser oneroso. Depois, a segunda classificação que eu tenho sobre bens públicos são chamados bens especiais. Os bens especiais são aqueles bens que têm uma finalidade especial da administração. Exemplo, a sede da prefeitura municipal. Depois lá, a Secretaria da Fazenda, que fica num prédio, está destinada a uma finalidade. Um prédio hospitalar, um prédio de hospital, está atrelado à finalidade do hospital. Uma escola pública, a escola pública está atrelada, está afetada a um uso especial que é para ser escola. E ao final nós temos a terceira classificação, chamado bem dominical ou os bens dominicais. Os bens dominicais, em nome estranho, né? Dominical, parece de domingo, mas não é. Os bens dominicais são os bens que não estão nem afetados, para uso especial, nem mesmo, olha só, nem mesmo serão utilizados de forma comum pelo povo. Então, esses bens dominicais, eles não estão afetados para um uso especial e também não serão utilizados de uso comum pelo povo. Quer ver um exemplo? Talvez você deva saber e conhecer, né? Se você passar aí pela sua cidade, talvez você vai encontrar um depósito da polícia em que tem uns carros velhos lá que não estão mais em funcionamento. Aqueles carros velhos da polícia, que estão no pátio da polícia, olha só, eles não estão mais sendo utilizados para o uso de policiamento, então eles não estão mais no uso especial. E eles também não são utilizados livremente pelo povo, então eles não são de uso comum do povo. Então o que são, professor? São bens que não têm mais finalidade. E o bem que não tem mais finalidade, que não está afetado à sua atividade, ele passa a estar como um bem dominical. Eu vou usar um termo aqui que não é muito correto, mas apenas para que você possa perceber. É como se fosse aquelas roupas velhas que nós temos em casa. Eu não sei se você tem, mas eu tenho muitas camisas que eu fico com pena de botar fora ou com pena de dar para alguém, porque elas não cabem mais em mim, porque eu engordei, enfim, e elas não fecham mais. Veja que essa camisa está lá no meu roupeiro, essa camisa ela não tem mais utilidade, eu não uso mais ela. E os meus vizinhos também não usam, portanto não é de uso comum das pessoas. Então ela está sem serventia. Então essa roupa velha que você tem em casa, uma bermuda, um calção, um short, enfim, é um moletom, e se você não está usando mais e não serve mais para você, passa a ser então um bem dominical. Gostou da analogia? Ficou legal? Se ficou legal, dê um curtir aí, porque essa é a ideia, criar essa conexão. Na administração pública, da mesma forma, o bem dominical é o bem da administração que não tem mais serventia, mas que está lá, está atirado lá. O que acontece? Agora eu vou introduzir um termo novo para vocês, tá? Todo bem que está sendo utilizado para alguma coisa chama-se de bem afetado, tem uma afetação. É o bem afetado, tem uma afetação. Então eu posso dizer para vocês que a rua, os mares,
os rios, estão afetados ao uso comum das pessoas. Aquele prédio público do município, depois a Secretaria de Finanças que eu falei para vocês, a escola pública, o hospital, eles estão afetados às atividades deles. E veja que o bem dominical não está afetado, mas está lá tirado. E olha só, quando eu falo nisso, no princípio da afetação, eu digo para vocês que o bem que está afetado, ele goza de algumas prerrogativas, que eu vou chamar aqui de características. As características dos bens públicos são de que eles são inalienáveis. Quando eu falo inalienáveis, é não poder transferir a propriedade. E quando eu falo em transferir a propriedade, é a transferência de propriedade por doação, por permuta e por venda, compra e venda. Então, ser inalienável é não poder transferir esse bem para outra pessoa, que seja por doação, permuta ou venda, tá certo? Então, enquanto eles estiverem alienados, afetados a alguma atividade, eles não podem ser alienados. Eu vou corrigir aqui, né? Porque estamos ao vivo, vamos fazer essa correção. Enquanto eles estiverem afetados, princípio da afetação, eles não podem ser alienados, não podem ser transmitidos. Então, vamos escrever aqui, então, afetação. Afetação. Eu falei para vocês, né, a afetação. Eu falei para vocês que live ao vivo deixa a gente até tenso, né? Eu não sei se vocês repararam, mas agora há pouco alguém tocou a campainha aqui do estúdio. Eu esqueci de botar lá, esquecemos de botar lá o aviso, né, para ninguém tocar a campainha, mas vamos lá, fiquei gelado agora aqui, imagina? Então, enquanto ele estiver afetado, ele é inalienável. Mas ainda, enquanto ele for afetado, estiver afetado, ele é imprescritível. O que é isso? As pessoas não podem usucapir um bem público, mesmo que a pessoa esteja lá há 20, 30 anos. Então, se nós tivermos uma invasão de pessoas sem terra, numa praia pública, e mesmo que fiquem lá durante 30 anos, elas não podem usucapir, pedir usucapião desse bem público. Mesmo que essas pessoas estejam há 20, 50 anos numa praça pública, elas não podem pedir usucapião. Mesmo que elas invadam um prédio público e fiquem lá durante 15, 20, 30 anos, elas não podem pedir usucapião porque é imprescritível. Imprescritibilidade significa dizer que mesmo que a pessoa fique lá há muito tempo, ela não pode pedir que então ceda a transferência de propriedade mediante usucapião, tá certo? Terceira característica, impenhorabilidade. Se a administração pública deve para você, você não pode pedir para que o juiz mande um oficial da justiça ir lá na administração pública pegar tantos bens quanto foram necessários para pagar a dívida com você. Professor, então, se eu tenho uma dívida com a administração, como é que eu cobro? Se a dívida for financeira, você vai cobrar mediante precatório, artigo 100 da Constituição Federal. E é por isso que quando alguém tem uma dívida, tem um crédito contra a administração pública, a administração demora anos para pagar porque ela vai pagar mediante precatório. Ou seja, se for administração pública, você não pode pedir penhora dos bens da administração pública. Tá certo? Porque a forma de pagamento é mediante precatório, salvo as obrigações de fazer ou não fazer. Mas aí para quem já é do direito, tá? Matéria de obrigações lá do Código Civil. E a quarta característica é a impossibilidade de oneração desses bens. Professor, agora como assim oneração desses bens? A oneração dos bens significa dizer que a administração não pode dar os bens públicos em garantia quando assume uma dívida. Imagine só um município que tem necessidade de pedir dinheiro emprestado para a União. E aí o município vai lá e diz assim, União, eu vou dar garantia aqui o meu hospital. Se eu não pagar, tu pega o meu hospital. Imagine um município precisando de dinheiro, vai ter um banco privado, Santander, por exemplo, diz assim, Santander, eu estou precisando de grana aí para pagar o 13º dos servidores. Aí o Santander disse, você vai me dar o que de garantia? Não, eu lhe dou aqui o prédio público da prefeitura inteiro de garantia. Não pode. Então, a administração pública não pode dar os bens públicos como forma de oneração, de encargo oneroso, de dar em garantia. Ok? Bom, o que acontece?
Muito embora essas características existam para os bens públicos, nós temos que cuidar sobre a primeira característica da inalienabilidade. Por quê? Porque o bem dominical, aquele que não tem mais serventia, não tem lógica de ficar com esse bem. É a mesma coisa que você ficar muito tempo com uma roupa lá no seu armário, 10, 15 anos, e você não vai usar mais. Não tem lógica, só que você tem que se desfazer desse bem. Mas como é um bem público, para que possamos nos desfazer desse bem, eu tenho que seguir um rito processual, um procedimento. E aqui é a sacada da dica de hoje. O que acontece? O bem dominical, ele pode ser alienado para alguém. Ou seja, é a exceção do princípio da inalienabilidade. O bem dominical pode ser alienável. E para isso eu tenho que fazer um processo de desafetação do bem dominical. Eu tenho que desafetar ele, tirar ele da administração e falar realmente que você não tem necessidade dele. Portanto, a inalienabilidade do bem dominical é relativa, desde que passe para um processo de desafetação, que é um procedimento administrativo, e uma vez que ele esteja desafetado, eu posso então efetivamente alienar. E a alienação desse bem segue um rito do regime jurídico de direito público. Professor, como assim de direito público? Pessoal, espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio, porque essa matéria aqui, se você está sentindo dificuldade agora, tu imagina para quem nunca viu essa matéria. E aqui é só a dica, agora tu imagina quando eu mergulho numa aula sobre isso. Ou seja, que pode fazer diferença na sua vida total se essa matéria estiver no seu concurso. Quando eu estou desafetando ele, eu vou jogar ele para o mundo privado e, portanto, eu tenho que seguir um regime jurídico de direito público para alienar. E quando eu falo em alienar, é transferir a propriedade, que seja por doação, por permuta ou por venda, compra e venda. Alienação é transferência de propriedade. E aí que vem um detalhe. A forma que nós temos de alienar na administração pública, que é transferir a propriedade, é mediante a licitação. Ou seja, para que eu possa pegar um bem dominical que está desafetado e alienar para o particular, eu tenho que passar por um processo de licitação. E quando eu falo em licitação, eu falo da Lei 8666, Lei de Licitações. E diga-se de passagem, eu acho que eu já tenho gravado uns 3 ou 4 vídeos sobre licitações. Eu vou pedir depois para que o Hermes, depois tu coloca para a galera lá o link dos demais vídeos sobre licitações, para que eles possam depois voltar nos tópicos licitações e fazer um novo acompanhamento, tá? Quem está chegando agora, quem está me acompanhando a partir de agora, eu tenho vários outros vídeos que eu venho gravando todas as quintas-feiras e é legal fazer esse link aqui então, tá? Então o que acontece? Alienação, eu preciso licitar. E se eu preciso licitar, eu preciso ter procedimento de licitação. Desde a abertura do edital, publicação do resumo no edital de grande circulação, chamar os interessados vão se habilitar, depois vão ofertar suas propostas. E ao ofertar suas propostas, é a proposta para adquirir, porque eles vão alienar, tá certo? O que acontece? Nós temos um artigo especial lá na Lei de Licitações, que é o artigo 17. O artigo 17 trata sobre a alienação de bens imóveis e móveis. Vamos colocar aqui, o artigo 17 fala sobre alienações. Alienações. Eu não sei quanto a vocês, eu não sei qual é a região de vocês, mas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá frio hoje, viu? Tá frio. Eu sei que tem uma galera que é do Piauí, Maranhão. Pessoal, vamos colocando aí depois, deixa aí na sua descrição da onde que você é. Você que está assistindo a live, da onde que você está vindo, né? Porque aqui em Porto Alegre tá frio, tô gelado aqui. E eu desliguei o ar aqui do estúdio só para não fazer barulho no microfone, então, para ficar bem legal para vocês nessa transmissão, tá? Vamos lá então, olha só. Licitação, alienação, tá? Na licitação, eu tenho alienações de bens imóveis, prédios. Móveis, aqui entra carro, utensílios da administração pública, tá? Olha só, para que a administração possa alienar
Os imóveis da administração pública, quer pegar um prédio que não tem mais serventia porque é dominical, tem que fazer pelo menos uma avaliação de quanto é que vale esse prédio. Depois tem que ter uma autorização legislativa para se desfazer desse bem imóvel. E depois de ter feito essa avaliação prévia e ter a autorização legislativa para vender, olha só que eu falei vender, de uma maneira bem específica, né, porque é uma alienação, aí eu tenho que abrir uma licitação. E se eu vou abrir uma licitação para bens imóveis, obrigatoriamente eu tenho que abrir uma licitação na modalidade concorrência. Olha quanto profundo a live de hoje, ó. Eu vou alienar um bem imóvel, eu tenho que ter avaliação prévia, autorização legislativa e ainda fazer uma licitação na modalidade concorrência. Ok? Tá. Mas aqui eu quero que você cuide um detalhe. Por quê? Muitas vezes, não raras às vezes, pessoas devem IPTU para as prefeituras durante longos anos e não pagam. Daí a prefeitura vai lá e entra com uma ação de execução fiscal pela Lei 6830 e pega o bem da pessoa. O que a prefeitura vai fazer com o seu apartamento ou com essa casa? Me diz. Você acha que a prefeitura no seu apartamento ou na sua casa vai construir um hospital público? Não. Vai construir aí uma secretaria de saúde? Também não. Vai botar a prefeitura lá dentro? Também não. Então, quando a prefeitura pega o seu bem, que era particular, e ele entra para cá nos bens públicos, ele passa a ser considerado um bem dominical. Porque foi captado, né? Foi dado em pagamento ou então veio de um procedimento judicial. E aí o que a prefeitura vai fazer com o seu bem? Ela vai alienar para terceiros. E aí ela pega esse bem que agora é dominical, passa por um processo de desafetação, abre um processo licitatório para dizer: ei, quem é que está interessado aí numa casa que eu peguei porque a pessoa não pagava IPTU? Entenderam? Daí a prefeitura tem que abrir um processo licitatório porque é um bem imóvel dominical. E aí o que acontece? O artigo 19 da Lei de Licitações, da 8666, diz que esse bem arrecadado de procedimento judicial ou em dação em pagamento poderá ser alienado ou na modalidade concorrência ou na modalidade leilão. Pessoal, isso aqui arrebenta em prova. Isso que pode tirar sua vaga do concurso público. Se for bem dado em garantia, bem dado em dação em pagamento, melhor dizendo, corrigindo, dação em pagamento, ou então arrecadado de procedimento judicial, a administração pode alienar ou por concorrência ou por leilão. Se não for nesses dois casos, de arrecadação em procedimento judicial ou em dação em pagamento, ela só pode alienar um bem imóvel mediante concorrência. Tá certo? É claro que aqui, se eu tivesse mais tempo hoje, eu ia aprofundar para falar naquelas situações em que a licitação é dispensada dentro do inciso 1 do artigo 17, dentro do inciso 2 do artigo 17. Que aí entra a questão das permutas e trocas entre a administração, doação, etc. Mas já fica a dica para vocês. Agora, olha só, continuando o raciocínio. Se for a alienação de bens móveis da administração, ela também tem que abrir um processo licitatório. Só que daí a lei de licitações fala, olha, tem que abrir uma licitação para alienar bens móveis, mas não fez exigência da modalidade de licitação. E se ela não fez exigência que tem que ser pela concorrência, quer dizer então que eu posso admitir qualquer modalidade licitatória aqui. Tá certo? Então, para alienar bens móveis, eu posso admitir qualquer modalidade licitatória, mas eu tenho que fazer licitação. A licitação é obrigatória. Tá certo? Salvo nos casos elencados no inciso 2, artigo 17, que a licitação é dispensada. Eu não sei se você se recorda, mas eu tenho a licitação dispensada no artigo 17, eu tenho a licitação dispensável no artigo 24 e eu tenho a licitação inexigível no artigo 25 da Lei de Licitações. Que legal, né? Nós começamos hoje nossa live falando sobre bens públicos, fomos para o Código Civil, saímos do Código Civil, entramos direto na Lei de Licitações e não sei se você reparou agora no final da live, a sua mente está sobre licitações, modalidade licitatória, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Isso é o legal.
tá? Então essa integração das informações eu quero trazer para vocês aqui nas minhas lives todas as quintas-feiras. Compartilhe com seus colegas, deixe os seus comentários aí e com certeza isso vai me fazer cada dia mais entusiasmado para vir aqui toda quinta-feira trazer essa dica para você, ok? Meus queridos, era essas informações que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Depois com calma eu vou sentar ali eu gosto de sentar ali para responder, escrever o comentário de todo mundo, tá? Eu sou muito cuidadoso com essa informação e com certeza a sua aprovação está chegando, mas depende muito mais de você, do seu comportamento. Se quer um resultado diferente, então tem que ter uma ação diferente. Quer a vitória? Vamos lá, força total, eu estou aqui para te ajudar, tá certo? Um beijo no coração de todos e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Pode desligar, irmãos.